Você já chegou naquele ponto em que parece não existir mais força dentro de você, quando a mente cansa, o coração pesa e continuar parece difícil demais. Talvez hoje você esteja lutando em silêncio, tentando não desabar na frente das pessoas, tentando continuar firme, mesmo completamente cansado por dentro. E em algum momento, a vontade de desistir começou a aparecer. Desistir dos sonhos, da esperança, da própria caminhada. Talvez ninguém saiba disso, mas Deus sabe. Esse vídeo é para você, porque existe algo importante que você precisa ouvir antes de tomar qualquer decisão no desespero. Deus ainda não terminou com você. Mesmo que tudo pareça parado, mesmo que nada faça sentido agora, mesmo que você esteja emocionalmente esgotado. Na Bíblia, houve um homem chamado Elias, que também chegou ao limite emocional. Depois de momentos difíceis, ele se sentou sozinho e pediu para desistir da própria vida. Olha como isso é profundo. Um homem de fé, mas completamente cansado emocionalmente. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Mas antes de desistir, escute isso com calma. O fato de você estar cansado não significa que Deus abandonou sua história. Existem momentos em que a alma simplesmente fica cansada. A pessoa tenta continuar forte, mas por dentro já não consegue mais carregar o mesmo peso. Talvez você esteja assim agora, cansado de lutar, cansado de esperar mudanças, cansado de fingir que está tudo bem. E o pior é quando ninguém percebe isso, porque existem dores que acontecem em silêncio. Elias viveu exatamente isso. Depois de enfrentar perseguições, medo e pressão emocional constante, ele fugiu para o deserto sozinho. Em 1 Reis 19, Elias sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Olha a profundidade disso, um homem usado por Deus, mas emocionalmente esgotado. Ele não queria continuar, não enxergava saída, não via mais sentido em seguir daquela forma. E talvez hoje você também esteja tentando sobreviver emocionalmente, enquanto ninguém percebe sua exaustão interna. Mas existe algo importante nessa história. Deus não abandonou Elias no momento mais escuro da vida dele. Enquanto Elias achava que tinha acabado, Deus ainda estava cuidando de tudo silenciosamente. E talvez hoje você esteja olhando apenas para o seu cansaço. Mas Deus ainda está olhando para o propósito que continua vivo dentro da sua história. Agora escute esse versículo com calma. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha essa palavra, renovarão. Deus não está dizendo que você nunca ficará cansado. A Bíblia reconhece que existem momentos de exaustão emocional. Mas esse versículo mostra algo poderoso. O cansaço não precisa ser o fim da sua história. Agora, observe outra expressão importante. Esperam no Senhor. Esperar em Deus não significa ficar parado sem sentir dor. Significa continuar confiando, mesmo quando a mente está cansada, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, mesmo quando tudo parece silencioso. Elias também viveu isso. No deserto, ele acreditava que tinha chegado ao fim, mas Deus ainda tinha planos para a vida dele. E talvez hoje você esteja confundindo exaustão com fim definitivo. Mas Deus consegue restaurar forças que você achava que nunca voltariam. Porque existem fases em que a pessoa não precisa de cobrança, precisa de cuidado, descanso, presença de Deus. E talvez neste momento, Deus esteja tentando lembrar você de algo importante. Sua história ainda não terminou. Então, o que fazer quando a vontade de desistir aparece? Primeiro, pare de acreditar que você precisa resolver toda a sua vida hoje. Quando a mente está cansada, tudo parece maior e mais pesado.
Elias também perdeu clareza emocional no deserto. Por isso, não tome decisões definitivas em momentos de exaustão profunda. Respire, ore, descanse um pouco. Segundo, alimente sua mente com a palavra, mesmo quando não sentir vontade. O cansaço emocional tende a enfraquecer a esperança. E quando isso acontece, a pessoa começa a acreditar apenas nos próprios pensamentos negativos. Mas a palavra de Deus reposiciona o coração aos poucos, mesmo lentamente, mesmo em silêncio. Terceiro, aceite que você precisa de cuidado e não apenas de força. Antes de cobrar mais de si mesmo, lembre que até Elias precisou parar, precisou descansar, precisou ser cuidado por Deus primeiro. Isso é importante. Nem todo momento da vida é um tempo de correr. Existem fases em que Deus trabalha restaurando a alma da pessoa. E talvez hoje você não esteja fracassando. Talvez apenas esteja cansado demais para perceber o quanto ainda existe esperança diante de você. Agora eu quero fazer uma oração com você. Se puder, feche seus olhos por alguns instantes e apenas respire devagar. Senhor, existem momentos em que meu coração fica cansado demais. Momentos em que continuar parece difícil. Momentos em que a esperança enfraquece e a vontade de desistir aparece silenciosamente dentro de mim. Mas hoje, eu quero lembrar que o Senhor ainda não terminou minha história. Mesmo nos dias escuros, o Senhor continua presente. Mesmo quando minha mente está confusa, o Senhor continua cuidando de mim silenciosamente, assim como Elias no deserto. Existem momentos em que eu também me sinto emocionalmente esgotado. Mas obrigado, porque o Senhor não abandona quem está cansado. Me ajuda a continuar, mesmo que seja um dia de cada vez. Quando meus pensamentos ficarem pesados, traz paz para minha mente. Quando meu coração perder forças, renova minha esperança. E quando eu achar que tudo acabou, me lembra que o Senhor ainda está trabalhando na minha vida. Guarda minha alma do desespero, do medo e da vontade de parar completamente. Traz descanso para meu coração, sabedoria para meus pensamentos e calma para minhas emoções. Cuida agora de cada pessoa ouvindo essa oração. Fortalece quem está cansado emocionalmente. Abraça quem está lutando em silêncio e traz esperança para quem já não consegue enxergar saída. Que essa pessoa consiga dormir hoje, sentindo um pouco mais de paz dentro da alma. Amém. E antes de sair desse vídeo, lembre disso. O seu cansaço pode ser grande hoje, mas Deus ainda não escreveu o último capítulo da sua história.